Olá, tudo bem? Aqui é o professor Danilo e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, né? Se você quer saber mais sobre conteúdos de física, conteúdos de química, de astronomia e paródias científicas, é só se inscrever aqui e apertar o sininho que você vai receber as notificações, ok? Hoje a nossa aula vai ser sobre dinâmica. Falaremos sobre a primeira lei de Newton. Veja só. Temos algo em comum entre todas essas imagens, tá? Todas estão relacionadas com uma bola, né? As bolas têm formatos diferentes e tamanhos diferentes, né? São esportes aqui distintos, porém há algo em comum que chama a atenção dos físicos, que é a trajetória dessa bola, que está ligada ao quê? Ao movimento. Desde pedras lançadas por vulcões pré-históricos, né, todas estão ligadas a um fenômeno universal. E os físicos procuram sempre aspectos simples na natureza. Né? E os físicos procuram fazer perguntas certas para esses fenômenos. Por exemplo, como as bolas de bilhar colidem? Qual a velocidade da queda de uma pedra? Qual a trajetória de uma bala de um canhão? Todas essas perguntas são passíveis de respostas, né? E os físicos vão procurar essas respostas. Para falar de movimento e para falar da primeira lei de Newton, nós precisamos conversar um pouquinho sobre referencial. Na física, referenciais inerciais, eles não possuem aceleração. O que isso significa? Que estes corpos eles estão em repouso ou movimento retilíneo. Estando em movimento retilíneo significa velocidade constante. Vamos adotar aqui um referencial. Para a gente, a Terra. Se a Terra é o nosso referencial, vai ser o Sol que gira em torno dela. Agora, se o Sol é o nosso referencial, aí é o contrário, é a Terra que gira em torno dele, ok? Este é um experimento aqui imaginário de Galileu. Veja essa bolinha. Ela desce uma rampa, ela passa por um ponto ali, ó, por uma trajetória horizontal plana e ela sobe. Se tivermos na ausência de atrito, o que a gente percebe? Que na ladeira descendente a bolinha adquire velocidade. Na ladeira ascendente a bolinha perderá velocidade. Tá? Agora, olha esse experimento feito de uma outra maneira. Ela passa por uma rampa e depois ela vai para uma pista horizontal. Na ausência de resistências, a bolinha seguiria um movimento para sempre, porque nesse plano nivelado a bolinha vai manter uma velocidade constante. Esse texto ele foi extraído do livro A Física e o Nosso Mundo. Dentro desse livro tem uma série de reflexões, e uma delas sobre algumas feitas por Galileu. Vou ler um trechinho desse texto. Feche-se com um amigo na cabine principal situada abaixo do convés de um navio de grande porte e mantenha consigo algumas moscas, borboletas e outros pequenos insetos voadores. Arranje também um vasilhame de água com peixe, pendure uma garrafa que pingue gota a gota. Dentro de um outro recipiente largo colocado sob ela, e assim ele vai descrevendo uma situação na qual você está dentro de um convés com um navio parado. Você está em alto mar, esse mar não tem ondulações e você está longe da região onde você poderia ver o continente. Dessa maneira, o que aconteceria? Todos esses movimentos da mosca, da água pingando, se você tivesse um amigo ali que arremessasse algo para um lado ou para o outro, você sabe que o navio estava parado e os movimentos aconteceriam de uma determinada maneira. Agora pense nesta mesma situação, porém, você está dentro do convés, com tudo isso acontecendo normalmente, e agora o navio começa a se movimentar com velocidade constante. Se isso acontecesse, gente, você não saberia definir se o navio está parado ou se ele está em movimento. A força para a física vai ser o fruto de interação entre dois corpos, tá? Pode ser entre mais corpos, ou seja, o resultado da interação entre eles. Então veja, eu tenho aqui um homenzinho puxando um carro. Este homenzinho ou este boneco, ele interage com o para-choque do carro e o para-choque interage com ele. Porém, este boneco também interage com o chão e o chão com ele, assim como o pneu também interage ali com o chão. Então nós temos aqui uma série de interações, né? E essa série de interações elas têm força. E a força para a gente é uma grandeza vetorial, então ela tem módulo, ela tem sentido, ela tem direção, né? Então, eu preciso de algumas definições para diferenciá-la de uma grandeza escalar. Para a gente, esta grandeza, força, ela é medida em newtons, tá?
E essa grandeza medida em newtons, ela pode ser 1 kg força, tá? Representado por 9,8 quando a aceleração gravitacional é 9,8 aqui na Terra, ou 10 quando esse valor é arredondado, ok? Para a gente, esse padrão representa a força de um corpo que tem a massa de 1 kg. As forças resultantes entre esse bonequinho puxando o carro, puxando o chão, elas podem ser somadas, são vetores que podem ser somados. Então, todas as forças que eu tenho, a gente faz o quê? A gente soma todas elas para saber qual que é a força resultante. Vamos falar um pouco sobre equilíbrio estático. Equilíbrio estático é quando o corpo encontra-se em repouso em relação a um referencial inercial definido lá no começo. Equilíbrio dinâmico, o corpo está em movimento, mas sem aceleração. Se ele está em movimento sem aceleração, quer dizer que ele está em movimento uniforme. Tá? Perceba que eu estou falando de equilíbrio, então você vai lembrar daquele bonequinho mexendo no carro. As forças que atuam sobre esses corpos, a resultante dessas forças é igual a zero. Se você estivesse em uma nave espacial numa região sem gravidade e decidisse, por sei lá quais motivos, sair dessa nave e flutuar no espaço. Note, se você encontrasse um ônibus e encontrasse uma moto, a pergunta é, seria mais fácil empurrar o ônibus ou a moto? Uma pergunta interessante, né? No espaço, flutuando, de repente aparece um carro e uma moto, né? Veja, utilizando a mesma força, seria mais fácil movimentar a motocicleta. Nessa outra situação, esse ônibus, na verdade, e essa moto, eles estão em movimento. No anterior, ele estava parado e você queria colocar em movimento. Neste segundo caso, está em movimento e você quer parar. A pergunta é, seria mais fácil parar o ônibus ou a moto? Utilizando a mesma força, seria mais fácil parar a motocicleta. Mas por que é mais fácil parar a motocicleta em relação ao ônibus? A inércia é a tendência dos corpos de permanecerem nos seus estados de equilíbrio, que eu venho falando bastante sobre isso. Para estar em equilíbrio, ou está em repouso, ou em movimento retilíneo e uniforme. Tá? O ônibus, ele não altera muito seu estado de repouso em relação ao da motocicleta. Tá? Por quê? Porque a inércia do ônibus é maior do que a inércia da motocicleta. A tendência dele permanecer em equilíbrio. E um outro fator que está relacionado à inércia é a massa. A massa, ela define a quantidade de matéria de um corpo, mas ela também define a inércia. Portanto, se um corpo tem maior massa, é mais difícil de tirá-lo do equilíbrio. Veja aqui uma campanha para a utilização do cinto de segurança. A falta do uso de um cinto de segurança em um acidente pode ser fatal. Por quê? O cinto, ele vence a inércia dos corpos. Então veja, esse carro vinha no movimento a 100 km por hora. Ele colidiu. Ao colidir, ele para, mas você não. Se você está dentro do carro, você vai permanecer com esses 100 km por hora e será arremessado para frente. Olha o que acontece com o boneco de trás sem o cinto. Ele empurra o da frente. Então, é muito importante utilizar o cinto de segurança para vencer a inércia, ok? As curvas, parece óbvio, mas as curvas elas devem ser percorridas com velocidade dentro do limite de segurança. Por que isso? Se você vem em linha reta e precisa fazer uma curva e você está acima da velocidade permitida, veja que no momento que você tenta virar, o que vai acontecer? O atrito não vai ser suficiente para segurar você naquela trajetória. Então a sua tendência é permanecer naquele movimento reto que você fazia. Então se você estiver numa velocidade acima, você vai escapar da curva, ou seja, você vai passar direto, o que é muito perigoso. Então sempre que estiver dirigindo, velocidade dentro do limite estabelecido pela curva. Para finalizar, vamos lá. Se a força resultante é nula, dizemos que o corpo encontra-se em equilíbrio. Okay? Lembrando que o equilíbrio ele pode ser repouso ou movimento retilíneo e uniforme. Se a força é resultante e é diferente de zero, então o corpo se encontra em movimento acelerado, não estará em equilíbrio. No referencial inercial, um ponto material encontra-se em equilíbrio quando a força resultante neste corpo é nula. Não se esqueçam, força nula não quer dizer que não há forças, mas que todas as forças que atuam nesse corpo, a interação entre todas elas, quando a gente soma esses vetores, dá igual a zero. Gente,
Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que ele tenha contribuído, que ele tenha ajudado. Se você gostou e quer saber um pouco mais sobre física, química, astronomia e algumas paródias científicas, se inscreva aqui no canal que você vai receber as notificações. Até o próximo vídeo e bons estudos!